Olá, vamos apresentar o seminário de biologia sobre o tema terapia genética. O grupo é composto por mim, Tamara, Isadora Alves e Maria Clara. O que é terapia genética? Terapia genética ou terapia gênica ou edição de genes. É um tratamento que consiste em um conjunto de técnicas que pode ser úteis no tratamento e prevenção de doenças complexas, como o câncer. Isso acontece por meio da modificação de genes específicos. Qual o objetivo dessa terapia? O objetivo dessa terapia é prevenir ou curar doenças que tenham alguma relação com DNA ou questões como a recombinação ou a interação gênica. A terapia pode ser realizada em células germinativas ou nas somáticas. A terapia genética consiste no uso de genes ao invés de medicamentos para tratar doença. Ela é feita alterando-se o material genético do tecido comprometido pela doença, por outro que seja normal. Atualmente, a terapia genética tem sido realizada através de duas técnicas moleculares, a técnica de CRISPR e a técnica de CAR-T-cell. A técnica de CRISPR tem o objetivo de alterar regiões específicas do DNA, que pode estar relacionada a doenças. Essa técnica permite a alteração de genes em locais muito específicos, de forma precisa, rápida e com menos custo elevado. A maioria das alterações genéticas envolve genes localizados em células somáticas, células que contêm material genético que não é transmitida de geração para geração. Os cientistas acreditam que a manipulação de genes humanos pode tornar as pessoas mais suscetíveis à ocorrência espontâneas, podendo levar à superativação do sistema imunológico ou surgimento de doenças mais graves. Já a técnica de CAR-T-cell é utilizada nos Estados Unidos, Europa, China e Japão, e recentemente foi utilizado no Brasil, no tratamento de linfoma. Essa técnica consiste na alteração do sistema imunológico para que as células tumorais sejam facilmente reconhecidas e eliminadas do organismo. Para isso, as células T de defesa da pessoa são retiradas e o seu material genético é manipulado a partir da adição do gene K às células, que é conhecido como receptor quimérico de antígeno. Após a adição do gene, a quantidade de célula aumentada e a partir do momento que é verificado o número adequado de células e a presença de estruturas mais adaptadas para reconhecimento do tumor. A indução da piora do sistema imunológico da pessoa e, em seguida, injeção de células de defesa modificadas com o gene K. Dessa forma, a ativação do sistema imunológico, que passa a reconhecer as células tumorais mais facilmente e consegue eliminar essas células de maneira mais eficaz. O câncer, a diabetes, doenças autoimunes são exemplos de algumas doenças genéticas que podem ser tratadas com esse tipo de terapia. Esse tipo de terapia é indicado para casos específicos de leucemia, linfomas, melanomas ou sarcasmos, onde são injetados tecidos ou vírus geneticamente mudados no organismo do paciente. Acredita-se que no futuro essa terapia tenha mais eficiência contra a cura do câncer do que os tratamentos que são feitos atualmente. E também ela é indicada
para alguns cânceres que não apresentaram resposta para a quimioterapia, radioterapia ou a cirurgia. Algumas curiosidades sobre a terapia genética é que ela pode prevenir doenças mais graves e complexas antes de acontecer. E também essa edição de genes pode ser também aplicada não só em humanos, mas também como em plantas, para serem mais tolerantes às mudanças de climas, pragas e também para os alimentos que são comestíveis serem mais nutritivos. Esse foi o nosso trabalho, muito. Nesse gráfico, podemos ver a distribuição de testes clínicos com terapia gênica entre doenças variáveis. Com o maior percentual é o câncer, com 64,4% de eficácias. No vermelho, doenças monogênicas, com 8,7%. Doenças cardiovasculares, com 8,4%. Doenças infecciosas, com 8,0%. Doenças neurológicas, com 2,0%. Doenças oculares com 1,5%, doenças inflamatórias com 0,7% e outras doenças com 1,4%. Onde tem o menor percentual pode ser de chances negativas. Nesse gráfico pode ver também a distribuição de testes clínicos com terapia gênica entre países. No Reino Unido, com 11%, Alemanha, 4,4%, França, com 2,9%, Suíça, 2,7%, Holanda, 1,7%, Austrália, 1,6%, Bélgica, 1,5%, China, 1,4% e Canadá com 1,3%. Nessa imagem mostra como funciona a terapia gênica no corpo humano, né? O vírus modificado transporta o gene para o interior das células. No primeiro, o vírus passa por um processo de modificação genética para o tornar inofensivo ao corpo humano, né? O segundo, o vetor viral recebe o gene que o paciente necessita para tratar sua doença. O terceiro, por meio de uma aplicação de injeção, o vetor viral entra no corpo e coloca o gene dentro das células do paciente. No 4, o novo gene se integra ao DNA da célula do paciente. E quinto e último, o corpo do paciente passa a produzir novas células com o gene que faltava ou que estava com defeito e que impede o avanço da doença e posteriormente a cura também. Essa aí é uma reportagem do site do Galileu, a primeira vez que testaram a terapia gênica pioneira contra o câncer aqui no Brasil. Na América Latina, pesquisadores brasileiros realizaram um tratamento contra o câncer feito com células reprogramadas do próprio paciente. Os médicos conseguiram mudar a expectativa de vida do Vamberto, que era de menos de 1 ano, e ainda eliminaram remédios para a dor. Além de ter aumentado o tempo de vida dele, ele conseguiu ficar sem tomar remédios para dores, as morfinas. Aos 63 anos, ele sofre com um tipo de linfoma, não Hodgkin, que afeta as células do sistema linfático e já havia passado por várias linhas diferentes de quimioterapias, desde 2017 sem sucesso. Os testes foram na modalidade de tratamento compassivo, que permite o uso de terapias ainda não aprovadas no país em caso grave sem outras opções disponíveis. No caso, os pesquisadores usaram a terapia de células CAR-T para tratar o linfoma. Essa reportagem foi no ano de 2019. Esse foi nosso trabalho. Obrigada.